Amém, irmãos? Eu fico muito feliz de poder abordar o tema que nós vamos conversar hoje. Conversar não, mas pregação, mas o tema que a gente vai expor hoje. E é um tema que eu pessoalmente fico refletindo muito sobre isso. E eu quis trazer para a igreja, acho que é algo muito relevante que nós temos que pensar. Prepare a sua caneta e seu lápis, seu caderno, seu celular. Prepara aí. Eu mostrei um pouco para o Fábio, ué, tu não é o cara dos tópicos? Vou tentar ser bem resumido. Vamos orar antes? Amém? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Porque, Senhor, eu preciso de cada um deles, porque eu faço parte de um corpo, Pai. E se eles não estiverem aqui, eu não estou completo em Ti, Senhor. E, Pai, que os meus irmãos venham entender isso, que eles fazem parte de um corpo, Pai. E eles são uma parte do corpo que completa o corpo, que completa a noiva. E, Pai, ansiosos nós estamos, Pai, pela Tua vinda. Espírito Santo, que essa mensagem venha fluir através de Ti, Senhor, não de mim. Que eu possa ser apenas usado por Ti, Senhor, para fazer a leitura desses textos, Pai, porque cremos que a revelação foi Tu que deu, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, e me use hoje, Pai, para transmitir a Tua boa nova a essa igreja. Amém. Irmãos, Dani, tem no notebook aí eu fiz uma imagem, se quiser colocar aí, acho que está na área de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre cosmovisão. E o que é a cosmovisão? O que é a cosmovisão cristã? Dani, se tu quiser colocar algum fundo, alguma música para tentar subtrair um pouco o pessoal do iFood, os carros, fica à vontade, me ajuda um pouco. Hoje nós vamos estudar um pouco, vamos conhecer um pouco sobre o que é a cosmovisão, o que é a cosmovisão cristã, qual é a base da cosmovisão cristã e de que forma ela afeta a tua vida, a nossa vida, todos os dias. Quantos já ouviram falar na palavra cosmovisão cristã? Pode levantar a mão, por favor. 4 pessoas, então 5. Então hoje a gente tem bastante coisa para aprender. Amém? Então, o que é a cosmovisão? A cosmovisão é como se fosse você que usa óculos. Você enxerga através dos seus óculos. Se você tira os óculos, você fica com a sua visão debilitada. Então, os óculos te proporcionam uma visão. A cosmovisão, ela é uma visão universal. Ela é uma opinião que você tem ou que você aprendeu sobre tudo. Sobre o universo. De várias cosmovisões que existem, tem a cosmovisão cristã, que é a nossa base. E eu vou trazer alguns dados para vocês, mas não se assustem. Ao observarmos a igreja brasileira e o seu crescimento nos últimos 20 anos, é possível verificar que a igreja está falhando com o que diz crer. Porque nós temos uma cosmovisão clara na Bíblia. Deixa eu dizer para você, 86,6% do Brasil se diz cristão. O que significa isso? Significa que 86,6% pega aí, eu acho que dá 160 milhões, um pouco mais,
de pessoas no Brasil dizem que enxergam o mundo como Deus diz que nós devemos enxergar. 160 milhões. E eu tenho que fazer uma observação clara. Se fosse 160 milhões, nós estaríamos com essa igreja lotada, fazendo no mínimo 4 cultos por dia. E eu quero sim que essas frases entrem no seu coração e comecem a te fazer pensar. 160 milhões de brasileiros, nós temos vivido no Brasil uma cultura do reino de Deus? Haja vista que a maior parte da população é cristã. Você, quando sai na rua, você tem certeza que você não vai ser assaltado, mas você tem 86,6% de chance de encontrar um irmão em Cristo? Não. Mas em 2010 os dados do IBGE falavam isso. Provavelmente nós já estamos em 90%, porque a igreja tem se expandido e muito. Talvez 90% do Brasil já é cristão. Eu não estou falando que todos são evangélicos, cristão, católicos e outras religiões advindas da igreja católica, que entra nós evangélicos, protestantes, renovados, pentecostais, afins, neopentecostais. Todos esses, temos uma mesma base. Cristo nasceu, morreu para salvar o mundo, todos com a mesma base. Então nós temos esse óculo. Nós enxergamos o mundo dessa forma. Será? A base fundamental de uma religião está em nos aproximar de uma salvação pessoal. Entre parênteses, Deus ou algum ser superior, e nos mostrar uma lente para enxergar o mundo. Então, os dois principais fundamentos de uma cosmovisão e da religião em si é te dar uma salvação pessoal, você se salvar das coisas ruins que você identifica, e o segundo ponto é te apresentar esse Redentor. Algumas religiões apresentam isso, mas a religião que apresenta isso da melhor forma se chama cristianismo, evangelho, boa nova. E o cristianismo brasileiro tem falhado com a segunda, principalmente, que é nos mostrar uma lente da visão de Deus. O cristianismo no Brasil, e eu digo no mundo, tem falhado com a cosmovisão cristã. Nós até estamos com uma certa ideia de ser redimidos, mas nós estamos enxergando o mundo não com os olhos de Deus. Porque se assim o fosse, o número de homicídios, 60 mil no Brasil por ano, seria muito menor. Se assim fosse, o número de estupros, assassinatos, de abusos, de latrocínio, de todos os crimes, de assaltos. Talvez até uma pessoa que já te assaltou, ela deva até se considerar cristã. Talvez ele diz que é católico. Talvez ele diz que é evangélico. Tem um livro que saiu há pouco tempo na Thomas Nelson. São os traficantes evangélicos. Como o pentecostalismo e a igreja evangélica têm falhado nas comunidades do Rio de Janeiro. Existem traficantes que frequentam igrejas evangélicas. Isso tem que doer no seu coração. Eles se consideram irmãos como você se considera. Então, o que é a cosmovisão? De uma forma ampla, sem falar na religião. A cosmovisão teve origem, o seu termo, teve origem no século XVIII por Immanuel Kant. Provavelmente alguns já ouviram falar em Immanuel Kant, filósofo alemão, muito importante. Ele cunhou esse termo em alemão. Eu não falo alemão, então não vou nem tentar pronunciar. Amém? Mas depois foi traduzido para o inglês como world view, visão de mundo.
e a gente trouxe para o Brasil como cosmovisão. Talvez você deva estar pensando, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver com o evangelho? O que tem a ver com a igreja, um culto de domingo? Tem muita coisa a ver. E eu faço uma pergunta para vocês, para a gente descontrair um pouco, porque eu sei que esse pode ser um tema meio complexo, pesado. Vou fazer uma pergunta. Acredito que, além do Fábio, ou você é gremista colorado, amém? Amém. O Fábio é baiano. O Fábio é paulista, São Paulo. Palmeirense? Não, São Paulino. Aí eu faço uma pergunta. Você que é colorado, por que você torce no Inter? Tu que é gremista, por que tu torce pro Grêmio? Tinha o Inter, tinha o Grêmio. Por que não o Real Madrid? Maior clube do mundo, maior campeão. Por que você é de direita? Ou talvez você seja de esquerda. Porque você tem certa opinião. Se eu perguntar para você, o que você pensa sobre o aborto? É pecado? Em todas as instâncias você concorda que o aborto é errado? Ou você talvez pense que uma criança que a gente faz uma ecografia, um raio-x e vê que ela é anencéfala, algumas nascem, morrem logo depois do parto, a maior parte ocorre o aborto, é liberado. Você concorda com esse aborto ou não? Você tem essa opinião? Você já pensou sobre isso? Deixa eu fazer outra pergunta. Você já pensou qual a sua opinião do por que existe tudo isso ao invés de não existir nada? Por que você tem alguma opinião sobre determinada coisa? O que significa tudo isso? Você pensa sobre a sua opinião antes de manifestar ela? A coisa mais importante que eu aprendi na minha faculdade de biologia foi num corredor conversando com o professor. Ele disse: Lucas, a maior coisa que tu pode aprender é pensar por que tu tem tal opinião. Refletir sobre a tua opinião. O que baseou a tua opinião? Porque nós gostamos muito de dar opiniões, nós gostamos muito de manifestar o que a gente acha que é correto, mas o que Deus acha que é correto? Qual é a cosmovisão de Deus? Existe uma opinião isenta? O que você acha? Pensa aí, não precisa responder. Existe opinião isenta? Essa opinião, vamos fazer tal coisa, né? Nós vimos muito isso na pandemia. Não, a ciência está dizendo. Eu sou cientista, eu discordei de quase tudo. A Tainá é cientista, discordou de quase tudo. Existem muitos médicos, biólogos que discordaram de muita coisa do que foi feito com Covid. Não existe opinião isenta de cosmovisão. Você sempre baseia a sua resposta em alguma informação anterior. Você é muito próximo da opinião dos seus pais. Dizem que você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive. Qual é a cosmovisão cristã, Lucas? A cosmovisão cristã é uma visão integral. Não. Não é pilha.
Amém? Então, qual é a cosmovisão cristã? Uma visão integral do mundo em suas mais diferentes áreas a partir das Escrituras reveladas por Deus. Nós temos que ter uma certeza: a Bíblia, ela é inerrante, não contém erro. Amém? Isso tem que ser uma verdade para o cristão. Ah, mas as traduções, o processo é muito difícil, muito complicado, muito minucioso. Irmão, pode ter certeza, não contém erros. A Bíblia é o manuscrito antigo mais confiável que nós temos na humanidade, não na religião. Nós já tivemos uma pregação aqui sobre formação do cânon, sobre manuscritos. Isso tem que ser uma verdade no coração de você. Você não pode achar que Noé não foi para a arca. Você não pode achar que não foi bem assim, que Deus não criou o homem como Ele disse que criou. Você não pode ter dúvidas em relação a Jonas. Você não pode ter dúvidas em relação a algumas coisas que talvez pareçam que é muito grande. Não, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Ela é inerrante. Anote isso, Deus revelou de duas formas, em 2 livros. Como assim? Existe o livro da criação, que é tudo que foi criado, e existe a palavra revelada, a Bíblia. São os 2 livros que Deus resolveu se relacionar. A gente chama de livro a criação, né? A natureza. São os 2 livros que Deus revelou, criação, tudo criado, e a Bíblia. Toda cosmovisão deve explicar em totalidade o existente. O Evangelho de Cristo não serve apenas como uma boa cosmovisão, ele é o poder de Deus. Eu não estou aqui resumindo o Evangelho como uma simples filosofia de vida agradável aos nossos olhos que você deve seguir. Não. Você tem que ter no seu coração o Evangelho, poder de Deus. Mas ele também é a melhor cosmovisão que a humanidade já teve acesso. Em Romanos 1,16, não precisa abrir, Dani. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, depois do pessoal de Alvorada. A cosmovisão, geralmente ela apresenta 3 perguntas que provavelmente você já se fez. De onde viemos? Quem somos? E para onde vamos? Olha, irmão, se você nunca se pegou pensando nisso, tem alguma coisa errada. Se refletir sobre a sua vida não te pega um pouco de tempo, o que te afasta, e eu vou ser bem pesado, o que te afasta de qualquer outra criatura? Se você não tem refletido, pensado sobre a sua vida, a sua missão na terra, o que Deus quer para você, o que te afasta de uma corda e uma árvore? Se para você tanto faz, nunca pensou nisso, qual é a nossa diferença para qualquer outro animal? Estava escutando o Jonas Madureira, ele diz, ou você acha que um gnu, quando está passando no meio da selva, fica pensando, meu Deus, por que os leões querem me pegar? Não, nós temos essa capacidade, nós pensamos sobre isso. E a narrativa bíblica, a nossa cosmovisão cristã tem 3 pilares, pode anotar aí, que explicam a realidade. A Bíblia, existem 3 pilares que a resumem: criação, queda e redenção.
3 pilares: criação, queda e redenção. De onde viemos? Criação. Quem somos? A queda explica quem somos hoje. E a redenção? Para onde vamos? A redenção vai explicar. Primeiro tópico, criação. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Gênesis 1, 26 ao 27. E o interessante é que até esse versículo, o 26, façamos, é a primeira vez que Deus deixa de fazer algo sozinho, porque até então tudo que ele tinha criado, a terra, a separação entre as águas, tudo ele tinha feito pelo poder da sua palavra e não aparece ninguém junto dele. Ele diz, haja e as coisas aparecem. Mas para nós foi diferente. Para nós ele precisava de unidade. Para nós ele precisava de pessoalidade. Ele não diz haja humano. Ele diz façamos o homem. E aqui nós temos primeiro texto que baseia a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três juntos, eles se reuniram num projeto. Num projeto perfeito. Você é a criação, você é um projeto perfeito de Deus. Deus nos criou de forma extremamente diferente. Existem hoje 1,7 milhões de animais descritos. 1,7 milhões de animais descritos. O que é animais descritos? São espécies que nós identificamos na ciência como diferentes, ou com alguns aspectos diferentes que nós concordamos que são espécies diferentes. 1,7 milhões descritas. Provavelmente existem muito mais. A resposta da quantidade, só Deus sabe, realmente. E talvez o texto de Efésios 1,4 que diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Talvez esse texto está falando sobre a criação, de tudo que Deus criou, de todas as plantas, de todos os animais. E nós somos animais também, nós não somos plantas, nem fungo, nem bactérias. Amém? Tem um animalzinho que Deus pegou e falou: esse eu vou fazer diferente. Esse eu vou escolher. Antes da criação, antes de tudo, Deus olhou: não, esse eu vou escolher para ele ser santo e irrepreensível, sem erro, para estar na minha presença. O projeto de Deus é que nós sejamos santos e irrepreensíveis para estar na presença dele. O segundo ponto, então, é a queda. Por que as coisas são como são? Por que uma criança tem câncer? Um idoso, talvez a gente entende, já está no fim da vida. Mas como é triste ver uma criança com alguma deficiência. Como isso faz a gente pensar sobre o que tem acontecido no mundo? Por que as crianças ficam doentes? Por que existe tanta fome no mundo? Por que o mal está ainda operando? Por que as coisas são como são? Por que existem doenças genéticas
que às vezes os pais são saudáveis e vão ter um filho e aparece uma doença e os pais não sabiam que teria alguma mutação genética fruto da relação dos dois, e a criança nasce com alguma doença. Na queda, irmãos, tudo foi afetado. Deus disse: coma de tudo, domine sobre tudo, só não toque na árvore, aquela lá do meio, porque se tocar aquela, estou acabado. E Adão tocou, ele pega, ele come a fruta. Tudo é afetado. A nossa mente foi afetada, a nossa biologia foi afetada, a natureza foi afetada, todos os animais foram afetados. E nós passamos então para um efeito noético. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, o que significa efeito noético. Efeito noético é um termo da psicologia que significa uma mudança na sua mente. É diferente de metanoia. É uma mudança que ocorre na sua mente. O pecado fez um efeito noético na criação. Naquele ser que era para ser perfeito, santo e irrepreensível. O pecado criou um efeito noético nele. Não vem de Noé, tá? Noético é de mudança de mente. Não se trata de algum órgão que foi removido ou alguma incapacidade cognitiva. Nós somos aptos a crer, mas o pecado nos afastou do Criador. Então não é uma parte do nosso cérebro que foi removida quando Adão peca. Está tudo igual. Mas existiu algo sobrenatural, que foi o pecado, que mudou a nossa mente. Está tudo aqui para crer. Essa angustiazinha que talvez alguns dias a gente sente, que talvez aquele seu amigo incrédulo sente, aquela coisa que corrói e não tem explicação, aquela angústia quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, aqueles olhos pensativos, isso se chama falta da presença dele. O nosso ser sabe que falta alguma coisa, a nossa alma sabe que falta alguma coisa. Nós angustiamos assim como a corça anseia por águas. O mundo pessoal não tem base moral. Sem o cristianismo, qual é a base para o roubo? Sem o cristianismo, qual é a base para o estupro? Sem Deus, qual é a base para que todas as minhas atitudes sejam para me beneficiar? Qual é a base de tudo isso? Uma vez eu estava voltando de um seminário de biologia evolutiva. Já contei essa história para a Tainá. E aí uma das palestras foi sobre ecologia humana, e a pior coisa no meio acadêmico é começar a fazer inferências quando não está na tua área. E aí o palestrante estava falando sobre ética, sobre moral, e por que isso, e por que aquilo, e porque faz sentido por conta disso, e por conta daquilo. E aí eu estava com o meu carro, tinha umas meninas comigo, algumas colegas, nós temos da URGS ali do Vale até o Ubra, trecho bem longo.
E aí elas, que palestra legal, olha como explica tudo. E aí falava do chimpanzé, como ele é parecido com a gente, como é similar, como algumas coisas que o chimpanzé faz. E aí eu falei assim, é parecido? É muito parecido, olha isso. É 99% de DNA. Quando alguém falar que você é 99% macaco, DNA do chimpanzé, pode olhar para ele e falar, e você é 70% banana. Porque é. 70% do DNA da banana é igual ao nosso. 70% banana, amém? E aí, eu estava sozinho no carro. 2 eram à toas, desconhecida como ateu, e uma era Ubanda ou alguma religião afro. E aí eu falei assim, se não existe Deus, se não tem moral, e eu falei sério, o que me impede agora de capotar o carro com vocês? Eu não quero mais viver? Por que eu tenho que parar para vocês descer? E aí o silêncio. O que me impede de estuprar vocês? Se Deus não existe, se vocês estão certas, o que me impede? Porque na biologia a sobrevivência é do mais forte, não é? Quem é que reproduz? É o que bate, mata os outros machos, consegue reproduzir nas fêmeas. Então, se eu consigo fazer tudo para sobreviver, quem diz que é errado matar? Se todos os outros animais matam e fazem de tudo para sobreviver, por que eu não posso? O que diz que é errado? Só existe uma coisa que diz que é errado: o Criador. O Criador diz é errado. Não há, bote uma coisa na sua cabeça, não há moral nem ética sem Deus. Uma vez no Senai, um professor, acredito que ele era luterano, mas isso é por estereótipo, porque ele era alto, bem alemão e tinha um sobrenome alemão. E ele falou, nós não precisávamos de nenhuma lei a não ser os 10 mandamentos. Se nós cumpríssemos os 10 mandamentos, nenhuma lei da CF seria necessária. Nenhuma lei no mundo seria necessária a não ser os 10 mandamentos. É verdade. Se nós cumprirmos os 10, sou eu de novo. Aí você talvez está pensando, mas é óbvio que a evolução está errada. Talvez seja óbvio que o Big Bang está errado para você. Amém? Amém? Talvez seja muito óbvio isso. Mas o ímpio, ele está cego. E o Big Bang é a melhor teoria para ele. Ele acredita que uma massa do tamanho da cabeça de um alfinete deu origem a todo o universo. Isso não faz sentido. Tem muita teoria por trás disso, muito cálculo, talvez possa fazer sentido para alguns. Mas para o santo, ele reconhece Deus. Aquele que já teve a mente renovada, ele reconhece que é Deus. Não faz sentido um alfinete dar origem a todo o universo. Do nada não vem tudo, do caos não vem ordem.
A moral é um conceito que se refere a um conjunto de princípios, valores, normas e crenças que guiam o comportamento humano e determinam o que é considerado certo ou errado, bom ou mal, nas interações sociais. A moralidade tem sido objeto de estudo e reflexão em diversas áreas como a filosofia, a ética, a psicologia e sociologia. Não há moral sem Deus. Mas então como mudar essa situação? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Lembra que eu disse que não é uma questão física, mas é sobrenatural o pecado? Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, a chave vira. O efeito noético se encerra. E agora os seus olhos se abrem e nós reconhecemos que é Ele. Como ouvirão se não houver quem pregue? Então, a pregação é a ferramenta que Deus entregou nas suas mãos para levarmos a boa nova do Evangelho ao ímpio, levar a palavra de redenção e reconciliação. Terceiro ponto, redenção. A redenção, ela se inicia em Jesus. E nós ainda estamos vivendo o tempo da redenção. Nós estamos ainda no tempo de sermos redimidos. Jesus iniciou na cruz o tempo da redenção. Ainda não foi consumado. Na volta ele vai consumar esse período. Mas nós já vivemos os efeitos de Cristo, o Redentor. Ainda estamos vivendo esse tempo, vemos a criação, colhemos os frutos dos pecados, mas já chegou o tempo da redenção. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o período da redenção? É até que todos alcancemos a plenitude de Cristo. A redenção por meio de Cristo é completa. Escreve aí. Não vai ficar nada para trás. Você não vai subir com algumas coisinhas em haver. Nada vai ficar para trás. Em Cristo é completo. É completa e divina. O ponto final é atingir a plenitude do Redentor. A volta de Jesus está próxima. E a consumação de seu processo redentor também. Amém? Qual tem sido a sua visão de mundo? Talvez você tenha uma ética cristã, ou talvez você tenha uma moral, mas deixa eu perguntar, você tem a mente de Cristo? Esse dia eu estava vendo um podcast e um ateu falou assim: eu sou 70% cristão, tipo 70% banana. Sou 70%, concordo com no mínimo 70% da Bíblia. Porque ele concorda que é errado matar. Ele é um biólogo e ateu, olha só. Ele concorda que é errado roubar. Ele concorda com todas as coisas que fazem mal ao próximo. Ele sabe que isso é errado. Ele concorda que Jesus era um cara muito top. Um dos maiores mestres da humanidade, se a gente não for cristão. É o cara que arrastou multidões, concorda com tudo isso. Então ele tem uma moral e uma ética cristã. O Ocidente vive numa moral e numa ética cristã. E deixa eu falar para você.
o que acontece no Oriente é muito diferente do que acontece no Ocidente. Você sabia disso? A ética oriental do Oriente, ela não segue a nossa. Estados Unidos, América Latina, uma parte da Europa, o Ocidente, vivemos sobre os óculos de Deus. Os Estados Unidos a Constituição americana foi baseada na palavra. Por isso que são o top do mundo. E por isso que o Ocidente tem sido atacado. Você não vê imputação de ideologia de gênero na China. Na China não tem ideologia de gênero. Porque eles sabem que é mal. Eles sabem que é ruim. Eles sabem que aquilo muda. Enquanto no TikTok do Ocidente aparecem apenas jovens fazendo palhaçadas, dancinhas, caindo, se atrapalhando, e a gente acha engraçado. Nas redes sociais da China, do Oriente, aparecem jovens bem novos, tocando muito bem violão, tocando instrumentos de uma forma como um adulto muito avançado. Aparecem jovens servindo ao exército, cuidando da casa, sendo exemplos de jovens. Para nós, o ruim. Por quê? Porque eles querem mudar a mentalidade cristã que existe no Ocidente. Qual tem sido a sua visão de mundo? Quem está escrevendo, escreve agora isso. O poder transformador do Evangelho. 2 pontos. A conduta cristã. O Evangelho é o poder de Deus, amém? E a sua conduta é o poder de Deus manifestado. A sua conduta diariamente é a manifestação do Evangelho de uma forma prática. Poder transformador do Evangelho, a conduta cristã. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, 1 ao 2. Esse texto é muito conhecido, e geralmente quando a gente lê ele, nós estamos falando sobre comportamento. Sim ou não? Geralmente esse texto é usado para se referir a uma mudança de comportamento. Mas se a gente analisar, não é bem isso que Paulo está dizendo. Não é apenas sobre o comportamento. Não se trata apenas de comportamento, mas sim de mudança de mente. Acabar com os efeitos noéticos do pecado. Às vezes o nosso comportamento é adequado, mas a motivação não. Às vezes está bem certinho o que a gente está fazendo, mas a motivação por trás disso. Você quer um exemplo? Os fariseus juravam que estavam tendo comportamento segundo a lei. Na cabeça deles estava tudo correto. Qual era a motivação? Era aparecer. Às vezes você tem feito algum comportamento, mas a motivação é Cristo. Às vezes você quer parecer um bom moço. É Cristo essa motivação? Ou é apenas para dizer, eu sou bom? É Cristo que tem mudado a tua mente? É Cristo que tem feito a renovação na sua mente? Ou é apenas para dizer, eu sou bom? É apenas para cantar?
Quando a gente vai abrir um pouco esse texto, ali quando diz se ofereçam, Paulo está falando não apenas ao físico, mas em totalidade do ser. Se ofereça para Cristo. Senhor, estou aqui. Não apenas para fazer algumas obras na igreja ou boas ações, mas de todo o seu ser. A fé sem obras é vã, e somente obras também é vão. Às vezes estamos baseados apenas nas obras, mas a nossa fé não tem base. Quando diz ali sacrifício vivo, significa que a graça de Deus vivificou o nosso espiritual. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes nós estávamos com pecado na nossa mente. Mas agora a graça de Deus, através de um sacrifício vivo, ela muda espiritualmente, ela vivifica o nosso espírito. Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Quem mais pode oferecer um culto racional, a não ser aqueles criados à imagem e semelhança? Então o culto racional é a adoração apropriada ao ser pensante. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que Paulo quer dizer com isso? Não olhe o mundo com a cosmovisão deste mundo, com filosofias, com sofismas, com gnosticismos. Não olhem o mundo com isso, mas olhem o mundo com a visão do reino. Não se deixe levar pela opinião do mundo. Ah, mas não é bem assim, Lucas. Não é eu que estou dizendo isso. Você está com dúvida? Leia a Bíblia inteira. Ah, mas isso aí a gente tem que ver. Não tem que ver, sabe por quê? Porque quem criou tudo isso disse que é assim. Então não é a minha opinião, não é a sua opinião, é assim e acabou. Se é pecado, não interessa. Ah, mas não é bem assim, Jesus fazia tal coisa. Não, se ele está dizendo é assim, é assim. Porque ele é o Criador. O mundo tem seu próprio padrão, a nossa missão é rejeitá-lo, confrontá-lo. A sua missão quando sair daqui é rejeitar a cosmovisão do mundo e começar a implementar a cosmovisão de Cristo. Renovação da mente. O Espírito Santo é o único capaz de reprogramar sua mente para a mente de Cristo. Você pode ler toda a Bíblia, se o Espírito Santo não te acompanhar, nada. Tem muito ateu por aí, muito filósofo ateu, que sabe muito mais de Bíblia do que nós todos juntos, talvez. Mas pouco Espírito. Senhor, não retire de nós o teu Espírito. A nossa conduta de vida, transformada unicamente pela graça e pelo poder do Espírito Santo, é a maior pregação que podemos fazer. É o poder transformador do Evangelho. A nossa conduta de vida, transformada unicamente pela graça e pelo poder do Espírito Santo, é a maior pregação que podemos fazer. É o poder transformador do Evangelho. A aplicação, então, desses 3 pilares, criação, queda e redenção na nossa vida. Escreve aí a aplicação dos 3 pilares.
Criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1, 15 ao 16. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Portanto, todo o padrão é dele. Se você crê realmente que Jesus existe, que Deus existe, você não tem escolha. O padrão de qualidade, o padrão de certo e errado, está em Cristo. Não devemos defender a família tradicional, porque é uma boa perspectiva do que deve ser, mas sim porque é a perspectiva de Deus. A sua defesa sobre algumas coisas que você sabe que tem a ver com a Bíblia, não deve ser apenas porque você, como torcer para o Grêmio, para o Inter, você começou a torcer para isso e você segue. A sua defesa não está nesse nível. A sua defesa está no nível de defender, porque o Criador disse que tem que defender. O Criador disse: homem e mulher eu criei. Não foi outra coisa. Não existe outro padrão de família. Não existe outro padrão. O padrão é homem e mulher e os filhos. Deixa agora sua parentela e vai. Esse é o padrão. O que Deus pensa sobre o aborto, por exemplo? Já se questionou isso? Procure essa resposta. Deus deixou um padrão. O que nós pensamos sobre teoria conservador, de esquerda, comunismo, socialismo? Qual o padrão? Será que existe cristão em cima do muro? Será que nós temos uma posição sim ou não? Qual o padrão? Cristo. Não estou falando de pessoas, estou falando de linhas de pensamento, não pessoas. Pessoas podem mudar a sua forma de pensar a seu bel prazer. Pessoas aprovam emendas assim que o dinheiro cai na conta. Não estou falando disso, estou falando sobre Cristo. O padrão é Cristo. Irmãos, entendam, você é um mordomo da criação. Mas Lucas, e tal coisa que é tão errada? Mas tu estava falando aí sobre a Covid, sobre as doenças. Se cometeram erros na Covid, foi porque os mordomos que estavam ali, não estavam ali defendendo o que Deus queria. Não estavam ali com os óculos de Deus. Se existe algo mal na sociedade, você sabe que foi Deus que criou. Por exemplo, a arte, ela é de Deus. Mas agora o que nós temos visto? Que arte agora é um homem nu com as crianças tocando. Irmãos, isso não é arte. Isso se chama pedofilia. E você tem que ser muito contra isso. Por quê? Porque a cosmovisão de Cristo diz que isso é errado. Não é em cima do muro, não é eles ficam com a opinião deles, não. O mundo está do jeito que está, porque nós não temos mostrado a posição de Cristo. Nós não estamos sendo mordomos de Cristo, mordomos da criação. O nosso maior problema não é fazer o que Deus diz que deve ser feito,
Outrora, o nosso maior problema é não confiar no que Deus diz que é o certo. Às vezes a gente tem dúvida de algumas coisas, mas será? Se Deus disse, irmãos, não será, é. Isso tem que ser chave no seu coração. A queda. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa de que a própria natureza, por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O que quer dizer tudo isso? A natureza está sofrendo. Eu sei que você está sofrendo em alguns dias. Eu sofro em alguns dias. Mas nenhum sofrimento dos santos, nenhum sofrimento que a criação passa, nenhum sofrimento de um animal abandonado, nenhum sofrimento de muitas espécies que as nossas atitudes extinguiram, nenhum sofrimento está comparado com a glória da redenção de Cristo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que significa? Tudo isso que você enxerga como natureza está esperando que os filhos de Deus se revelem. A natureza está gemendo com dores de parto, esperando que você tome uma atitude. O universo está esperando. Como assim, Lucas? Está pregando sobre o universo? A Bíblia está dizendo, a natureza, o universo geme e espera, ansiosa, que os filhos de Deus se revelem logo, para que Ele possa vir e redimir tudo do pecado. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a natureza? Nós. Pecamos e sujeitamos a natureza em pecado. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, escute. Nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Você tem os frutos do Espírito? Você tem os frutos do Espírito? Se você não tem, irmãos, comece a buscar. A doutrina da queda deve nos levar a crer que nem tudo no mundo deve ser analisado pelos olhos da razão, pois a razão não é tudo. Nós não devemos ficar racionalizando tudo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para quem é casado. Me explique por que você ama a pessoa que você é casada. Não tem como. Ah, porque é bonito, porque é forte, porque é magro, porque tem dinheiro, porque não tem, é muito inteligente. Só por isso, tem várias pessoas que podem ser mais bonitas. Por exemplo, a minha esposa é a mais bonita aqui. Então, o argumento de a sua ser mais bonita não é válido. Não existe explicação para o amor. Nem tudo é razão. O mundo caído tenta racionalizar tudo para acalentar seu angustiante vazio. O ímpio tenta dar razão para tudo
porque ele não suporta ficar com aquele vazio. A mente dele ainda não foi transformada. E ele sofre todos os dias. Ele fica pensando: por que disso, por que daquilo, por que disso, por que daquilo. Talvez você conheça essa frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quem disse isso? Você sabe? Blaise Pascal. O coração tem razões que a razão desconhece. Chegamos no nosso último ponto: redenção. Eu falei para o Fábio que ia ser um pouquinho longo hoje. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você sabia que Jesus é um tipo de Adão? Você sabia que Jesus é um tipo de Adão? Talvez não. Pela cara, poucos. Sim, Jesus é um tipo de Adão. Só que ele é um Adão Cristo. Por meio de um entrou o pecado, e por meio de um sai o pecado. Essa é a maravilhosa graça de Deus. É um plano de salvação que ninguém conseguiria pensar. Deus amando o mundo de tal maneira que dá o seu Filho. Mas deixa eu dizer uma boa nova para você. Deus está agindo. Às vezes, a gente pode acordar um pouco triste, sem entender algumas coisas. Mas Deus está agindo. Às vezes não entendemos porque estamos com alguma dificuldade. Deus está agindo. Jesus já inaugurou o seu reino redentor. Ele ainda não consumou, mas ele já inaugurou. O seu sofrimento, ele vai ter um fim. E não é na sua morte. É na redenção de Cristo. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, já agora não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, você entendeu que dos 3 pilares, no terceiro, que é o mais grandioso, você faz parte do projeto? A redenção de Cristo, ela diz: eu vou redimir o mundo, te entregando o ministério da reconciliação. Deus usa Jesus para começar um processo, e Jesus diz: esse processo vai passar por você também. Você está recebendo o ministério, ou seja, a função, desempenhar alguma função da reconciliação. Aqui diz: Deus, o próprio Deus escolheu se reconciliar com o mundo. Nós erramos e o próprio Deus olha para o mundo e diz: eu vou me reconciliar. E agora Jesus diz: você vai fazer parte disso. Você vai receber o ministério da reconciliação. A sua vida é a manifestação do poder do Evangelho. Viva de forma digna isso. Viva de forma a não envergonhar o Evangelho. Porque Evangelho significa poder de Deus.
Outro ponto. Estou encerrando. Corandel. Quem quiser escrever, Coran, da forma que eu estou falando, C-O-R-A-M, espaço, Del. Uma palavra no latim. Significa na face de Deus. Perante Deus. Traduzindo para nós, nada está oculto aos olhos de Deus. Você deve acordar amanhã de manhã e pensar, Corandel, eu estou na face de Deus. Você deve ter tal atitude e vir na sua mente, Corandel, estou na face do Criador. Quando você for se relacionar com alguém, falar alguma coisa, Corandel, Deus está ali e você é um reconciliador. Ah, Senhor, para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Outras versões diz, se eu for ao inferno, também lá estás. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo está à face de Deus. Renove a sua mente, irmãos, pode ficar de pé. Renove a sua mente. Tenha os olhos de Deus. Se a sua visão estava embaçada até hoje, ou você tem algumas opiniões que você acha que não precisa definir, Deus já definiu elas, irmãos. Já está definido por Ele. Abraham Kuyper, um filósofo, disse: não há um só centímetro de todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, o qual é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Você é dele. Não existe nada no universo que Cristo não olhe e diga, é meu. Tudo é dele, tudo foi por ele, para ele são todas as coisas, e somente a ele a glória. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deus está te entregando armas não humanas. Pelo contrário, elas são poderosas para destruir as fortalezas que o inimigo colocou. Quando você abre os seus olhos, lá os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam andando com Jesus, eles tinham uma visão, eles enxergavam, eles andaram com Jesus, e o texto vai dizer que Jesus senta com eles à mesa, mas ainda assim eles não viam. Por quê? Porque a visão deles era outra. Não diz no texto que eles eram cegos. Mas quando Jesus pega o pão, e eu fico imaginando essa cena, e aí os olhos se abrem e eles reconhecem Cristo. Está aqui o Redentor. Você tem esse papel, irmãos, de abrir os olhos. As ferramentas que Deus está te dando são ferramentas não deste mundo, mas são ferramentas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus
levando cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Toda filosofia, todo pensamento, todo argumento deve ser levado a Cristo. Todo método de vida deve ser levado perante o juízo de Cristo, passar pelo crivo de Cristo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Olha, irmãos, a gente sempre faz apelo, mas eu gostaria de orar por todos. Não precisem vir todos aqui, podem ficar no seu lugar. Eu acredito que todos os dias nós temos que renovar a nossa mente, não como uma mudança de comportamento, mas como uma mudança de uma nova visão em Cristo. Não há um só centímetro de todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, qual é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Baixe sua cabeça, eu quero orar.